Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809 e faleceu em Baltimore, Maryland, em 7 de outubro de 1849. Autor, poeta e crítico literário e editor americano, foi integrante ativo do movimento romântico, tendo sido conhecido por suas histórias que envolvem mistérios macabros. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e é conhecido como o pai do gênero literário e ficção policial, recebendo também mérito de contribuição na criação de gênero de ficção científica. Além disso, Poe é conhecido por ter sido o primeiro escritor americano a tentar fazer a escrita o seu único meio de vida, o que lhe resultou uma vida e carreira financeiramente complicadas. Se você quer saber mais sobre a vida de Poe, continue a assistir este vídeo. Inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos sobre esse e outros temas. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar muito o nosso canal, beleza? Quem tiver interesse em ajudar o canal, então eu vou deixar o link do Apoia-se aqui para vocês. Não vou ligar o vídeo. Depois eu vou deixar. Fala aí, galera, beleza? Princesca aqui. Galera, o vídeo de hoje vamos falar sobre o mestre do terror Edgar Allan Poe, beleza? E eu vou trazer para falar um pouco sobre a sua vida e obra. Antes de começar o vídeo, tenho uma boa dica de livro para vocês que curte lendas e terror. O nome desta obra se chama Lendas Urbanas, Contos e Causas do Imaginário Popular. A obra criada através do projeto Antologia Entre Amigos, que juntou diferentes autores independentes, onde cada um organizava seus temas com os contos. Essa obra possui diferentes visões sobre as lendas que conhecemos e nos traz também algumas lendas novas. Então, um pouquinho da sinopse para vocês sobre a obra, tá? E vai ser deixado o link dessa obra na descrição do vídeo, tá? Vai ser o primeiro link da descrição, vai ser a obra, e o segundo vai ser o apoia-se, beleza? Então, as lendas e causas costumam passar de geração em geração. Quem nunca ouviu seus avós falarem que viram quando eram novos algum lobisomem, algum tipo de ser assim? Enfim, nunca saberemos se isso é real, mas podemos sim fazer com que isso vire histórias inéditas e com uma forma diferente de serem contadas. Tentamos trazer nesta antologia alguns causos contados de maneiras inusitadas. Então, se você estiver curioso sobre esse conto, tá? Entre no primeiro link da descrição. Aí vocês podem baixar o livro para ler na Amazon. Então, pessoal, vou dar um tempinho para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês poderem ver o vídeo, o que vocês acham, hein? Então, e não esqueçam de ativar as notificações para vocês poderem receber todos os vídeos, beleza? E aproveitando, quem quiser, vou colocar aqui no link da descrição um grupo que eu vou utilizar sobre todas as minhas redes sociais, beleza? Então, depois da vésperadinha da publicidade, quero apresentar para vocês o tema do vídeo de hoje, que se trata sobre a vida de Edgar Allan Poe. Vamos ver quem foi o mestre do horror, como foi sua vida e sua carreira. Edgar Allan Poe, então, como havia dito no início, ele nasceu em Boston, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809 e faleceu em Baltimore, em Maryland, no 7 de outubro de 1849. Então, ele foi autor, poeta, crítico literário e editor americano e integrante ativo do movimento romântico. E foi conhecido por suas histórias que envolveriam mistérios macabros. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e é conhecido como o pai do gênero literário e ficção policial, recebendo também o mérito para a contribuição na criação do gênero de ficção científica. Além disso, Poe é conhecido por ter sido o primeiro escritor americano a tentar fazer da escrita seu único meio de vida, o que lhe resultou em uma vida e carreira financeiramente complicadas. Algumas curiosidades sobre o nosso querido Poe. Poe passou a maior parte da sua vida sem seu bigode característico. Eu vou pedir para o editor deixar uma foto para vocês aqui, em algum canto do vídeo. Tá. Apesar de alguns anos antes de sua morte, quando vivia em profunda melancolia, adotou o seu famoso visual. E então, só depois que ele já estava meio melancólico que ele adotou esse visual, que a gente conhece como o visual do Poe. E, como vocês podem ver aqui,
no livro, a capa, Nevermore, que eu vou trazer conto a conto e poemas que tem nesse livro, uma resenha pra vocês outra hora, beleza? Seguindo as curiosidades, apesar de escrever seu primeiro livro aos 18 anos, sua fama começou como crítico literário, onde ridicularizava autores, se tornando temido e odiado por todos, por todo o país. Então ele não começou como autor, sim como crítico literário. Tá. Um pesquisador sobre a vida de Poe conseguiu resgatar os restos mortais de sua esposa e os manteve por anos embaixo de sua cama, até por fim entregá-los para serem enterrados ao lado do escritor. Então, pessoal, vocês não acham muito... Comentem aí embaixo se vocês não acham muito bizarro isso aí, tipo... Hã? Como assim enterrar os restos mortais da mulher do Poe, sabe? Tipo... Tem embaixo da cama, meio... sei lá... macabro, mas fica doido com essas loucuras. Seguindo, então, como essas histórias escritas em vida, Poe teve uma morte repleta de mistérios. Foi encontrada ainda com vida nas ruas de Baltimore, usando roupas que não eram suas. Na noite anterior foi visto desnorteado gritando Raymond. Após 4 dias, faleceu no hospital por causas até hoje desconhecidas. É um dos mistérios que envolveu a vida dele. Então, Poe escreveu o conto O Mistério de Marie Roget, se baseando em um crime real. Após sua história ser publicada, ele enviou o detetive responsável para ajudá-la a resolver o caso. Esse conto foi o que deu origem ao primeiro detetive literário, que inspirou a criação de Sherlock Holmes e Hercule Poirot. Desculpem. Deu uma travadinha no francês aqui. Beleza. Várias pessoas da sua família, então, morreram de tuberculose em um curto período de tempo, incluindo sua primeira esposa de 15 anos. Isso o fez focar no medo psicológico das pessoas em suas obras. Outra questão é que o Poe adorava gatos, então costumava escrever seus contos com a sua gata Catarina em seus ombros. Infelizmente, logo após a morte do autor, ela não aguentou sua ausência e o seguiu. Acredita-se que esse medo irracional que muitas pessoas têm até hoje, refere-se ao Gato Preto, começou logo após o conto de Poe ter sido publicado. Que eu posso trazer mais exemplo sobre o conto do Gato Preto do Poe, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa curiosidade. Tá. Apesar de Poe ter sido mestre sombrio, ele tinha medo do escuro. Era algo tão profundo que chegou a confidenciar a um amigo que os demônios aproveitavam a noite para enganar os imprudentes. Meio bizarro isso, mas ao contrário das imagens que vemos do autor. Então, de novo, vou colocar algumas imagens aqui, tá? Uma sequência de imagens do Poe. Então, como a gente pode ver essas imagens do Poe, ele era considerado muito bonito para sua época, além de ter um porte atlético, chegou a ganhar a competição de natação. Ele era adepto de corridas e outros esportes. Então, um de seus rivais, Rufus Wilmot, escreveu anonimamente seu obituário, onde dizia que Poe era viciado em ópio e abusava das mulheres. Isso machucou a reputação por muitos. Isso manchou a reputação então, do autor por muitos séculos, por mais de um século no caso. Então, Poe infelizmente não teve reconhecimento merecido em vida em relação às suas obras. Acabou viciado em drogas e bebidas por achar sua existência um fracasso. Poe queria criar um papagaio, apenas para fazê-lo recitar incansavelmente a frase Nevermore de seu poema O Corvo. Que esse poema também tem aqui no livro, que eu posso trazer para vocês uma resenha, de repente até lendo para vocês o conto. O que vocês acham? Se vocês quiserem comentar aqui o que vocês acham disso, também dá pra ser. Tá. Então, Poe sumiu alguns dias antes da sua morte. Nunca descobriram onde ele estava. Lizzie Nothing era uma médium que jurava se comunicar com Poe. Inclusive, psicografou alguns poemas que diziam ser do autor. Então, já vamos seguir as curiosidades sobre Poe. Mas é muito interessante isso aí, ó. Não só Poe, mas existem muitos autores literários que têm essa relação, podemos dizer assim, com a psicografia. Então é muito interessante, tipo,
Como assim? Tipo, o cara vai escrever depois de morto através de outra pessoa. Eu não sei explicar, mas é no mínimo interessante, sim. Essa relação que os autores têm. Tanto deles em si, depois de morte, quanto outros autores que dizem que psicografaram autores já falecidos. Então isso é muito interessante. Que eu também posso trazer uma sequência desse tema para vocês no canal, tá? Em algum dos vídeos que vem, tá? Porque tem bastante isso na literatura, então seria, acho que, interessante trazer para vocês esse tema. Então, o time de futebol americano Baltimore leva o nome Baltimore Ravens, em homenagem ao autor. Inclusive, o seu mascote é um corvo, tá? Justamente por causa do autor que eles têm esse mascote. Então, Poe e Charlie Dickens eram amigos. Segundo historiadores, ambos influenciaram as obras um do outro. Então isso é muito legal, tipo assim, um autor ser amigo do outro e eles se influenciarem em suas leituras, tem a mesma vibe de escrita, isso é muito show. Então, Poe só foi de fato reconhecido como escritor após sua morte. Sua fama em vida veio pelo ser crítico literário. Então, quando o Poe era vivo, ele não teve reconhecimento como autor. Inclusive, foi negado várias vezes por grandes editores mais da época, tá? Ele realmente teve seu reconhecimento após a morte. Tá? Que eu acho que a gente vai ver um pouco mais sobre isso nas próximas curiosidades. Não sei se nesse vídeo... Não, nesse vídeo ainda acho que não. No próximo. Porque como vai ficar muito longo o vídeo, eu fiz 2 partes, beleza? Então, vamos lá. Muitas pessoas participavam do seu velório e não foram para prestigiá-lo. Eles queriam um tufo do seu cabelo, ou para guardar de recordação, e alguns até pedaços do caixão. Das maneiras do caixão, no caso. Então, reza a lenda que suas últimas palavras foram: Senhor, por favor, salve minha alma. Então, mais uma curiosidade sobre Poe é que os crimes da rua Morgue e Homestead de Marie Roger, tá? Marcaram então a criação do estilo detetive literário. A primeira aparição do detetive Auguste Dupin, criado por Poe, foi em 1841. Tá. Então, pessoal, eu vou deixar as próximas curiosidades pro próximo vídeo, tá? Então, eu vou pedir assim pra vocês: ativem a notificação, se inscrevam no canal quando for inscrito, ative a notificação para receber todos os videozinhos, tá? Vocês se inscreverem no canal vai ser muito, muito, muito importante para me ajudar nas metas dos meus inscritos, tá? Visualizem os outros vídeos para me ajudar às 4.000 horas, que são as metas de monetização, tá? Do canal, porque o canal possa evoluir, tá? E ser monetizado, que é ajudar no canal, beleza? Tá, então comentem nos vídeos o que vocês estão achando, deem ideias de outros vídeos, comentem essas perguntas, deem a resposta dessas perguntinhas que eu fiz ali, para ajudar no engajamento e tal do vídeo, tá? Me sigam nos links que eu vou colocar aqui embaixo, das obras, dos links que eu vou das redes sociais, tá? Eu fiz um grupinho no Telegram, tá? Por que no Telegram? No Telegram. Porque o Telegram, ele não tem um limite certo de pessoas que vão entrar, tá? E o WhatsApp, ele vai trancar num certo limite de pessoas. O que eu quero? Eu quero que todos os inscritos possam entrar na comunidade do Telegram, tá? Então, se inscrevam no Telegram, tá? E se vocês quiserem, vocês podem me deixar perguntinhas aqui, que eu faço aqui nos outros vídeos, tá? Que eu faço uma repercussão geral outra hora e pego e respondo. Faço um vídeo só respondendo as dúvidas de vocês. Tranquilo, beleza? Então é isso, eu espero que vocês curtam o canal. Vejam os outros vídeos que vão ficar aqui nas playlists. Eu posso deixar as playlists na descrição, vou deixar aqui no final também, ou em algum card do canal, tá?
Então é isso. A gente vai se ver todos os dias às 8 horas da noite, tá? Então, até a próxima. Fui, beijinhos.